falar, venha ver. Tá na hora do JPT. Na última quarta-feira, dia 11 de junho, a Justiça Federal tomou a decisão de manter o embargo do IBAMA às obras da Praia Grande em Governador Celso Ramos da empresa Terrasa, determinando a paralisação total das atividades até o julgamento final. Essa decisão reverteu uma liminar anterior. As equipes do IBAMA documentam cada metro quadrado de destruição. As imagens são estarrecedoras. Árvores centenárias derrubadas, solo completamente revolvido, animais desesperados fugindo do que era o seu habitat. Tudo isso para construir mais um empreendimento de luxo em uma área ambientalmente sensível. Mas por que esse caso é tão importante? Primeiro, porque ele envolve um conflito direto entre o licenciamento estadual, concedido pelo IMA, e a fiscalização federal do IBAMA. A empresa Terrasa alegou que, como tinha a licença do IMA, o IBAMA não poderia embargar. Porém, o próprio STJ deixa bem claro: a competência para fiscalizar é compartilhada. O IBAMA tem o dever de agir quando há risco ambiental, independentemente de licenças estaduais. Segundo, porque a gente está falando de áreas sensíveis. Mata Atlântica em estágio primário, fauna ameaçada, como o tamanduá flagrado em vídeo recentemente em uma residência da região. A decisão da Justiça Federal priorizou o princípio da precaução, ou seja, na dúvida, prevalece a proteção ao meio ambiente. O mandado de segurança ainda segue em análise, mas se o embargo for mantido definitivamente, a empresa pode ser obrigada a recuperar os danos já causados. Algo extremamente complexo, pois como o próprio MPF admitiu, a natureza nunca volta a ser exatamente como era. Essa é uma vitória importante, mas a luta continua. Não podemos esquecer de uma ameaça que está batendo à nossa porta: o PL do licenciamento ambiental, também conhecido como PL da devastação. Esse projeto, que está em tramitação no Congresso, pretende enfraquecer as regras de proteção ambiental, facilitando a aprovação de obras sem os estudos técnicos necessários. Se aprovado, esse PL pode acelerar a destruição de biomas como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, além de reduzir a participação da sociedade e dos órgãos de controle no processo. Isso significa mais desmatamento, mais conflito com comunidades tradicionais e menos fiscalização. O caso dos empreendimentos Praia Grande 1 e 2 já mostra como licenças frágeis podem colocar ecossistemas inteiros em risco. Se o PL da devastação virar lei, situações como essa vão se multiplicar pelo país. Por isso, precisamos lutar contra essa proposta. Acompanhe as votações, pressione seus representantes e exija que o Congresso priorize o meio ambiente e não os interesses de quem quer lucrar em cima da destruição da natureza. A proteção ambiental não é um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim a garantia de um futuro para todos e todas. Quer se aprofundar nesse e em outros casos importantes? Acesse desacato.info e fique por dentro de todas as atualizações. Siga e se inscreva em nossas redes sociais. Seu apoio ao jornalismo independente é fundamental para mantermos essa vigilância. Lembre-se, cada compartilhamento, cada like, cada nova assinatura fortalece a nossa capacidade de denunciar e combater essas ameaças ao meio ambiente. Já sabemos, então, qual é o tema desta manhã. Hoje a gente vai falar sobre os impactos da suspensão do IBAMA lá em Governador Celso Ramos. Hoje a gente conversa novamente com Paulo Maués, superintendente do IBAMA, que já está aqui com a gente. Bom dia, Paulo Maués, seja muito bem-vindo novamente ao JTT aqui, para trazer para a gente, né, essa situação de como que ficou. Eu sou Amy Pandolfo, aqui me apresentando, para quem está apenas nos ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube mesmo, aqui ao vivo. A Isabela já está aqui com a gente. Revoga a PL 2159, chega de especulação imobiliária. Isso aí a gente precisa sempre trazer, né, as relações desses danos ambientais. Hoje nós voltamos, então, a um tema que a gente já tratou aqui no programa, os impactos ambientais causados por um empreendimento aqui em Santa Catarina, que foram alvos do embargo do IBAMA. E nessa segunda entrevista, a gente está realizando, então, com o superintendente do IBAMA, Paulo Maués, que eu já apresentei. A primeira conversa aconteceu enquanto o embargo ainda estava suspenso e havia ainda uma disputa jurídica em andamento, que ainda existe, né, Paulo? De lá para cá, a Justiça Federal restabeleceu o embargo, então, acatando os alertas do IBAMA e do Ministério Público Federal sobre os riscos ambientais graves e até irreversíveis. Agora a gente volta a falar com o superintendente para a gente entender o que foi identificado de danos nesse período. Maués,
Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para esse diálogo aqui tão necessário. Durante o tempo que o embargo ficou suspenso, a empresa Terrasa seguiu a todo vapor o desmatamento lá da região. O que o IBAMA já conseguiu identificar de impactos ambientais causados ali por essas obras? Bom dia, Emi, bom dia a todos os telespectadores. A equipe do IBAMA, né, após o restabelecimento do embargo, a partir de uma nova decisão judicial, retornou ao local para fazer cumprir o embargo. A empresa acatou também, de forma correta, o restabelecimento do embargo. O que a equipe verificou em campo, que durante esse período que o embargo ficou suspenso, em torno de 50% a 60% da área que seria destruída já foi executado, né, o desmatamento. Estão sendo feitos os levantamentos para ver quais foram os impactos iniciais, mas na restinga, em vegetação primária, acho que como você está passando nos vídeos aí já pode ser identificado o que a equipe constatou em campo. Então a equipe está fazendo novos laudos, né, através de imagem de satélite, e vai fazer novas vistorias em campo para identificar qual foi a extensão efetiva do dano. Mas o que a gente já pode confirmar é isso, né? Então, de 50% a 60% da área já foi impactada pela execução da supressão da vegetação no local. Paulo, e esses danos, esses impactos, eles são reversíveis ou o cenário vai ser permanente? Todo o impacto ambiental ele tem uma possibilidade de reversão, mas dificilmente ele retorna aquele status inicial. E aí, o que vai ser identificado vai ser através realmente dos laudos que vão ser verificados ali após as vistorias. Mas vão ser trabalhos para retornar próximo àquilo que era original, vão ser trabalhos longos, e você tem perda de biodiversidade que realmente, às vezes, é irrecuperável. A gente até viu uma situação que mexeu bastante, até conversando com o procurador, ele também se sentiu impactado pelo vídeo do tamanduá numa residência na região, né? Talvez a gente supõe que o tamanduá tenha sido, até eu passei no vídeo inicial aqui da apresentação do tema, tenha sido provavelmente por conta desses danos, né, do seu habitat natural. Vocês identificaram animais mortos, Paulo? Chegaram a identificar mais alguma questão na questão dos animais da região? Então, são dois pontos importantes que você levantou, né? Todo empreendimento, quando ele é feito, existem inúmeros impactos que o empreendimento pode causar. Então, assim, vamos dar o exemplo desse caso aí, que é o empreendimento que você faz uma supressão de uma área extensa. Você tem uma fauna que vive naquela região. Então, quando você faz uma supressão desse tamanho, legal ou ilegal, o que quer que seja, você afugenta aquela fauna, você tira aquele habitat que era daquela fauna e ela foge para algum local. E como você está próximo das cidades, essa fauna vai fugindo para aquele local. Então, pode ser um tamanduá, que foi como foi no vídeo, podem ser cobras, podem ser animais maiores, são aves e tudo. Então, por isso a importância do licenciamento ambiental, porque no licenciamento ambiental você consegue identificar esses impactos ambientais, não somente aqueles diretos, como você pode pensar, você só vai derrubar a vegetação. Não é só derrubar, você está acabando com o habitat, você está espantando a fauna, você tem recarga de aquíferos e outras coisas mais que um bom licenciamento ambiental faz, para que, inclusive, a obra possa acontecer da forma mais sustentável possível. E esses impactos possam vir a ser minimizados ao longo do processo. Então, quando você faz um afugentamento de fauna devido, você faz a proteção daquela fauna que está no local, você faz a proteção da população que está em volta daquela fauna. Então, por isso a importância de um bom licenciamento ambiental. Em relação ao caso concreto lá, eu realmente só posso te afirmar se foi identificado animais ou não após a finalização do laudo das equipes de campo, né? Então, lá eles vão conseguir identificar se houve ou não, mas, assim, é provável
né? Às vezes os animais ficam também embaixo desses conjuntos de lenha, como os telespectadores podem ver quando você faz uma supressão de vegetação dessa. Mas, assim, ressalto nesse momento a importância de um bom licenciamento ambiental, bem feito, no tempo adequado, né? Não só para a proteção ambiental, mas para a proteção das pessoas que estão em volta ali. Então, o tamanduá daquele, ele pode vir a causar um incidente com alguma pessoa, com uma criança, com um animal doméstico, coisas desse tipo, né? Então, não só isso, mas também pode vir a transmitir doenças e outras coisas mais. E quanto a esse caso do tamanduá, tu chegou a ficar sabendo de algo, se foi feito algo? Até eu perguntei para o pessoal que me mandou o vídeo se foi chamado a polícia ambiental para lidar com a situação dele. Tu sabe se foi feito algo? Não, o que a gente tem de informação é que conseguiram afugentar o animal e ele foi buscar algum outro refúgio naquela região próxima ali. É o que a gente tem de informação do caso. Que triste. Triste. O que eu posso te falar também é que o IBAMA, né, diante desse novo quadro que foi identificado, está verificando a possibilidade da lavratura de um auto de infração contra a empresa, né? Isso está em análise pela equipe, e vistorias também com outras instituições federais ali na região, para tornar mais robusto as provas ali dos impactos ambientais causados. Essa ia ser até a minha próxima pergunta. Então, está sendo pensado numa forma de alguma forma penalizar a empresa por esses danos, né, Maués? Além do que você trouxe agora, o que seria mesmo? Na verdade, assim, o que está sendo o próximo encaminhamento que vai ser dado, né, nos termos da lei complementar 140, diante da decisão judicial, é que possa vir a ser lavrado um auto de infração, né, que seria uma multa, mas isso é o início de um processo, para que você possa dar mais robustez ao processo administrativo. A empresa também possa vir a se defender de forma melhor, complementar as documentações que foram apresentadas. É importante deixar claro também aqui que a empresa também tem todo o direito de vir a se defender, de juntar documentações, para que isso venha a ser julgado da forma mais correta e isenta possível. Então, já está também com a equipe, a partir desse laudo, a lavratura do auto de infração. Com a lavratura também desse auto de infração, isso será encaminhado ao Ministério Público Federal também, para que possa tomar as devidas providências, né, nas esferas penais e cíveis, né, seriam outros processos, mas ficaria a cargo do Ministério Público Federal. E também a gente pode solicitar apoio, né, de peritos, né, para a questão criminal também, da Polícia Federal, da Polícia Civil, ou outras instituições, a partir do que a equipe for identificando. Maués, e o IMA? Porque a gente tem uma situação em que a empresa começou as obras por conta do licenciamento concedido pelo IMA. Como é que fica o IMA nessa história toda ali? Eu sei que você é do IBAMA e não... Mas tu sabe como que fica a questão do IMA nessa história, sendo que foi o IMA que concedeu essa autorização para a empresa fazer isso? Em relação ao IMA, né, só deixar claro que o IBAMA, sob hipótese nenhuma, é um órgão fiscalizador do IMA, né? O IMA é totalmente independente, claro. E tem técnicos competentes também para fazer o seu trabalho. Como foi falado da vez anterior, nós encaminhamos a documentação para o IMA. Acredito eu que o IMA deve também estar analisando essa documentação. Existem algumas decisões no âmbito estadual que também causam limitações ao IMA. Aí eu não posso te dizer, porque como essas decisões não afetam as atividades, não afetam o IBAMA, não causam obrigações ao IBAMA, eu também não sei te dizer que obrigações são essas que o IMA também tem que cumprir. Então, o que eu posso te dizer é que a gente encaminhou a documentação toda devida para o IMA e a gente também continua aguardando uma resposta oficial da instituição
para que a gente possa trabalhar em conjunto para solucionar da melhor forma possível essa situação. Trabalhar de forma colaborativa, né? Você Isso. chegou a ver, com certeza, né? Você chegou a ver, analisar o licenciamento do IMA. O que você identificou lá, Maués? Eu sei que a gente já falou isso na nossa outra entrevista, mas para recapitular aqui para a nossa audiência, o que você identificou nesse laudo, nesse licenciamento do IMA? De forma assim, bem simples, a grande diferença que tem ali do licenciamento é aquilo que foi apresentado pela empresa que subsidiou o licenciamento. Então, a empresa dizia que em alguns locais ali você não tinha uma vegetação primária, né? Vegetação primária é uma vegetação com árvores grandes, com uma vegetação antiga, e dizia que locais ali que a gente verificava que eram dunas, a empresa dizia que aquilo ali não era duna, era uma vegetação que estava só crescendo, uma vegetação que estava sendo utilizada. E então, assim, as informações que foram apresentadas pela empresa não condiziam com a realidade que foi identificada pelas equipes de campo. Então, por conta disso, essa supressão que foi feita uma parte lá e que seria finalizada, ela deveria ter um rito e um procedimento mais adequado para evitar impactos ambientais, como, por exemplo, você citou aqui o do tamanduá. Então, basicamente, para o telespectador entender, foi isso. Então, as informações apresentadas pela empresa, principalmente relacionadas à vegetação, não condiziam com a realidade que foi identificada pela equipe de campo. A equipe de campo identificou que aquela vegetação era uma vegetação muito mais rica de biodiversidade e de espécies que deveriam ser protegidas. Maués, o IBAMA ele tem sofrido algum tipo de pressão de grupos econômicos ou políticos para liberar esses empreendimentos? Não, sob hipótese nenhuma. O IBAMA continua trabalhando com independência como órgão de Estado que é. Ah, que ótimo. E como é que foi quando vocês chegaram lá, quando o Ministério Público, quando conseguimos acabar com essa suspensão, né, e retomar o embargo do IBAMA, como é que foi o chegar lá, Maués? Tu teve no local também, junto com os trabalhadores do IBAMA, ou foi lá alguma pessoal lá? Mas como é que foi essa... Não, isso? eu não tive lá, né? Os agentes do IBAMA que foram no local, primeiro, a empresa, como já foi falado aqui, respeitou de forma imediata, né? Não causou qualquer embaraço para a fiscalização, qualquer coisa, cumpriu o seu papel de forma extremamente correta. Assim, né? O que os colegas relataram ali, até pelas imagens, que o telespectador pode ver, como eles já tinham ido nesse local antes dessa supressão e você volta lá, você vê realmente o dano acontecido. E você de alguma forma um pouco chocante você acompanhar aquela perda de biodiversidade, de vegetações extremamente importantes, com uma importância ambiental enorme. Mas é o papel do IBAMA e a gente fez e ressalto que a empresa realmente cumpriu o seu papel de forma extremamente correta. Essa região, ela faz parte da Mata Atlântica, Maués? Sim, é um remanescente de Mata Atlântica que, como é de conhecimento aí da maioria do público, é o nosso ecossistema com menor quantidade hoje, né? Que é e deve ser extremamente protegido. Como é que fica é justamente isso, né, em relação a fazer parte da nossa Mata Atlântica? Como é que fica? Tu acha que tem como reaver essa mesma área? Ou como é que vai ser a partir de agora, Maués? A partir de todos esses danos já causados, o que vai acontecer para recuperar essa área? Tá, é importante ressaltar que essa área continua em discussão, né? Não há nenhuma decisão Sim. definitiva sobre o caso, né? Vindo a ter uma decisão definitiva de que a área tem que ser recuperada e qual parte dessa área tem que ser recuperada, pode ser a área inteira, pode ser uma parte da área. Aquela área que tiver que vir a ser recuperada, o causador do dano ambiental, ele vai ser obrigado a fazer a recuperação dessa área.
Então, aquilo que foi removido de solo, ele vai ter que fazer um trabalho de recuperação, ele vai ter que fazer plantio das espécies que foram perdidas ali, vai ter que fazer não só o plantio, mas o acompanhamento dessa recuperação e tudo mais. Então, você tem um programa de recuperação de áreas degradadas que, caso se defina tanto judicialmente quanto administrativamente, a empresa ou o causador do dano ambiental vai ter que recuperar no todo ou em parte da área, conforme for a decisão. Isso também vai ser uma obrigação do IBAMA de acompanhar essa recuperação para que ela tenha o maior sucesso possível e tente retornar da forma mais próxima àquilo que um dia foi. E sobre... ainda falta... Como é que é o nome? Mandato de segurança, né? Uhum. Que ainda precisa ser efetivado para que seja concluído isso da melhor forma possível para o meio ambiente. Você, pensando negativamente, pensando de uma forma pessimista, Maués, se não for favorável para o meio ambiente essa decisão, a empresa retoma as obras? Assim, nós temos que ser extremamente isentos aqui no nosso Sim. trabalho, né? O que for a decisão judicial, a gente vai cumprir. Se a justiça entender, ou inclusive administrativamente se entender que aquela área pode vir a ser licenciada, ou seja, autorizada a fazer, o empreendedor vai ter o direito de continuar o seu empreendimento, né? Aí nós vamos acatar conforme foi acatada, inclusive, a suspensão do embargo. Se não for o caso, se a justiça também entender que realmente não pode ser desmatamento naquela área, nós vamos obrigar o empreendedor a fazer a recuperação daquela área. E aí for. E como eu te falei, a gente também vai abrir o procedimento administrativo no IBAMA para também, em paralelo, verificar aquilo que tem que ser recuperado ou não. E aquilo que tiver que ser recuperado, a gente vai fazer todos os esforços dentro da lei para que o empreendedor, o responsável pelo dano ambiental, recupere aquela área. Maués, muito obrigada novamente pela tua participação aqui. Claro, a gente, vocês, né? A gente não, mas vocês precisam ser isentos, mas também pensando na questão técnica mesmo, profissional do IBAMA, é óbvio que a gente espera que isso seja finalizado da melhor forma possível para o meio ambiente, né? Para essa região que faz parte da Mata Atlântica e para que seja possível que a empresa tente recuperar um pouco, né, do que foi destruído, né? E se na pior das hipóteses, a empresa conseguir esse licenciamento, essa autorização da justiça para construção, que ela tenha, né, que ela coloque a mão na consciência para o que já fez e que mesmo com uma autorização que não siga, né, fazendo. Esse é o mundo ideal que a gente torce, né? Que as pessoas tomem consciência dos seus atos e tentem recuperar os danos causados. Maués, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por mais uma vez estar aqui se disponibilizando para esclarecer tudo isso para a gente. O IBAMA que agradece também sempre o espaço e sempre que a sociedade precisar de tirar dúvidas, alguma coisa, estaremos sempre à disposição aqui para trazer a informação mais confiável possível e dizer que o IBAMA sempre trabalha da forma mais técnica para cumprir o seu papel realmente, que é de proteger a biodiversidade e o meio ambiente do Brasil. É isso aí, muito obrigada. Obrigado.